conhece as nossas petições, mas eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha abençoar ainda mais os seus filhos que são fiéis nessa casa. Deus, que se derrama as tuas bênçãos sem medidas, como está descrito na tua palavra. Também eu te peço, Pai amado, que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, o destruidor da vida dos teus filhos, e abra as comportas do céu, Senhor Jesus Cristo, sobre a vida dos teus filhos, para a honra e a glória do teu santo nome. Abençoa essa casa, abençoa esse povo, no nome de Jesus. Pai amado, que eu também quero te apresentar o teu filho que está trazendo a palavra. Usa ali como lhe apraz, mas continua falando conosco, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 10. A graça e paz aos amados irmãos, a graça e paz àqueles que estão também através do YouTube. Que Deus venha abençoar grandemente. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Amém? Senhor Deus e Pai poderoso, santo, verdadeiro, essa é a tua palavra que será ministrada nessa noite. Nos usa somente como instrumento nas tuas mãos, que venhamos diminuir, mas que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podeis sentar, porque só um centavo e meio de sono, a garganta melhorou. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Hebreus, Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Hebreus, Paulo diz algo que nós temos que parar um pouco e meditar. Paulo diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, a mim e a você, nos nossos dias, nestes últimos dias, o Senhor fala através da sua palavra. É a palavra de Deus quem nos orienta. E por mais que as pessoas, elas às vezes digam, até que eu já ouvi muitos dizer, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas a palavra de Deus foi escrita por homens inspirados, usados pelo Espírito Santo, e nada do que está escrito na palavra de Deus caiu por terra até hoje. Nem a ciência, nem os governos, nem nenhum mal conseguiu derrubar a palavra, porque o Senhor diz que a palavra dele não volta vazia, ela se cumpre. Então, voltando aqui para Coríntios 10, Paulo diz que a gente tem que prestar atenção e não ignorar aquilo que a gente já tem ouvido, não ignorar aquilo que a palavra tem nos ensinado, tem nos mostrado. Como foi bem dito aqui pelo presbítero David, a gente não pode brincar mais, porque as coisas que estão acontecendo, a gente é ciente do que está acontecendo. Jesus está às portas. E eu quero nessa noite falar em 3 pontos aqui dentro dessa mensagem. O primeiro ponto que eu quero falar é que você não ignore a palavra de Deus. Às vezes Deus fala conosco e nós, às vezes, nos fingimos ou nos fazemos de tolos, achando que Deus não está falando com a gente. Deus pode falar comigo e você através da palavra. Deus pode falar através de um profeta. Deus pode falar através de um sonho, através de uma revelação. Deus pode falar até mesmo através do vento, da chuva, através do cair de uma folha, através do canto de um pássaro. Deus tem várias maneiras de falar conosco. E muitas das vezes o Senhor vai nos alertando, vai falando, e em alguns de nós baixa o espírito de teimosia que lá no passado tinha no coração de nossos pais, de nossos
ancestrais. O Senhor fala lá em Reis, 2 Reis, capítulo 17. 2 Reis 17, lá no verso 16, se não me falha a memória, o Senhor diz assim, Reis 17, 16, deixa eu ver se não é o 16, é antes, louvado, é o 14, diz assim, porém, não deram ouvidos, antes endureceram a cerviz, o pescoço, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Quantas vezes Deus está falando conosco, olha, santifica a tua vida, santifica a tua casa, presta atenção no caminho, e a gente muitas das vezes diz assim, não é comigo não, Deus não está falando comigo não, é simplesmente com o irmão que veio, é aquele irmão que está chorando, é aquela outra irmã, é com o visitante, e Deus está dizendo, é com você que eu estou falando. Então muitos de nossos pais ignoraram, eles viram os milagres, viram as maravilhas, viram o mover de Deus, mas eles ignoraram a palavra, eles viraram as costas para tudo aquilo que tinha acontecido, porque tudo que Deus falou se cumpriu. Você imagina, para pensar, pensa só um pouco, o mar se abriu, fez um paredão de água de um lado e um paredão de água do outro, e o povo de Israel passou a pés enxutos. O mar se abriu em dois para o povo passar pelo meio dele. Antes do mar se abrir, o povo viu Deus humilhar Faraó. Todos os 10 deuses que o Egito adorava foram humilhados um por um. Um por um. O povo viu a mão de Deus sobre os seus adversários, viu o nome do Senhor ser glorificado. O povo viu água sair da rocha. O povo viu o maná cair do céu e comeu do maná, provou da comida. O povo viu Deus de noite sendo uma coluna de fogo e durante o dia uma nuvem para proteger o seu povo. O povo ouviu a voz de Deus no Monte Horebe, cada um ouviu a voz de Deus como voz de trombeta, e eles viram quão grande e terrível é o nosso Deus. Eles viram o rosto de Moisés brilhar como o rosto de anjo. Eles viram maravilhas, viu o anjo do Senhor acompanhando eles. Mas mesmo assim, eles ignoraram a palavra. Nós muitas das vezes saímos e entramos da casa de Deus e achamos que Deus não está vendo a nossa conduta. Essa semana eu comecei a meditar em algumas situações e eu fiquei meditando em pais que querem a perfeição dos filhos e nem eles são perfeitos. E eu me lembrei de uma situação que aconteceu aqui no ministério, que aquela irmã, ela não queria que o filho nem olhasse para o lado. O filho dela chegava na igreja e ele não podia olhar para ninguém. Acho que você chegou a conhecer essa história. E resultado, hoje está morto. Hoje estão mortos ela e ele debaixo da terra. Porque ela não vinha ouvir a palavra para praticar. Ela vinha prestar atenção como era que o seu filho cultuava. Tem irmãos assim que entram na igreja mais preocupados com o filho dos outros e com o culto do próprio filho do que com o culto que tem que oferecer para Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que cobrar, que a gente não tenha que ensinar, mas tudo tem limite. Tudo tem limite. E o Senhor me fez me lembrar dessa situação que a pessoa perdeu a sua salvação porque ignorava aquilo que estava saindo do altar. O que é que Deus está falando para você? Qual área da sua vida que Deus está dizendo assim, corrija?
Não faça mais isso. Vigia. Muda. Ou será que o tempo está passando e você está ignorando aquilo que está acontecendo ao seu redor? Tem muitos assim dessa forma. Eles olham para a palavra, Deus fala, mas eles falam, não, eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada, não preciso ter uma convivência com Deus, eu não preciso, não. E por ignorarem essa palavra, a Bíblia vai ser clara conosco que essas pessoas estão sofrendo. Essas pessoas, elas estão padecendo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 21, o Senhor diz assim, aleluia, 13, 21 de Êxodo: e o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Olha, Deus estava com o povo de dia e de noite, mas o povo ignorava a presença de Deus. Lá no capítulo 14 de Êxodo, no verso 22, 14 e 22, agora vai dizer assim: e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Levantou um paredão de água de um lado, um paredão de água do outro, e o povo passou no meio do mar seco. E Deus dizendo: Senhor, eu estou livrando vocês, Senhor, eu estou fazendo aqui. Mas, como Paulo descreve, o povo ignorou isso. Ignorou a presença de Deus, ignorou os conselhos que Deus estava dando. O povo agora não presta atenção no caminho, porque, irmãos, nós temos que prestar atenção nas coisas que estão acontecendo em nossa volta. Às vezes Deus está dizendo: filho, vigia aqui. Se tem uma coisa que falta no meio de nós cristãos, nós pentecostais, me perdoe falar, é vigilância. A palavra diz o que? Vigiai, e a gente está dormindo. Deus manda a gente vigiar e a gente está dormindo. O diabo está se andando dentro da casa. O diabo está fazendo uma... Hoje eu fui visitar uma pessoa, eu sou uma resenha. Eu tenho que trazer o cajado para botar aqui também. E uma pessoa teimosa, dessas poveiras teimosas. Se pastor, minha vida vai mudar, eu disse: vai, de duas formas. Se não mudar pregando, muda no cacete. E na próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer um cacete que eu tenho em casa, que é o cajado, e o nome dele eu vou botar de Severino. Vou meter na sua canela, quebro uma, depois quebra a outra, para você passar pelo menos um dia com as canelas quebradas, porque você não vai estar pulando seca, nem vai estar fazendo as coisas contrárias. Ela disse: oxe, eu digo: é. Aí está sentado no sofá, e disse: para que serve esse pau? Eu digo: você não está vendo que tem um gancho assim no cajado do pastor? Aí eu peguei no pé dela, puxei. Eu digo: serve para isso, para puxar você e para vir para o caminho. Se oxe, pastor, vou meter o pau na sua canela, você que veio quebrar, deixar você lá, murchinha lá no cantinho. Às vezes Deus tem que fazer isso conosco. Ela ficou com cada olho regalado para mim, esse homem é doido, né? Porque tem pessoas, irmãos, que só obedecem a Deus quando Deus quebra as pernas. Sabia disso? Tem pessoas que só prestam atenção na palavra quando o Senhor vai lá e fecha a porta de emprego. Quando o Senhor pega um filho e leva lá para o hospital, para passar um dia lá no hospital. Quando o Senhor permite uma enfermidade vir. Quando o Senhor diz assim: chega, basta, eu não vou mais ajudar em tal área, vou permitir que essa pessoa agora sofra. Aí a pessoa para e diz assim: eita, se eu tivesse dado ouvido, se eu tivesse parado para prestar atenção, se eu tivesse me ligado naquele culto, só que você está ignorando a palavra. Deus está falando e você está vivendo como se você não tivesse dono.
Você está vivendo como se não tivesse que dar satisfação nenhuma para Deus, nenhuma satisfação. E Deus está dizendo: olha, tu preste atenção, porque nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Essa semana, meu irmão, ele é afastado do Evangelho. Ele é teimoso, porque ele cresceu dentro do Evangelho. Mas na semana passada para cá, ele sentiu umas dores no pé da barriga e foi para o hospital. Chegou lá no hospital, o médico disse: está tudo normal. Isso no App Vida, viu? Não foi em outro hospital não, ele foi no App Vida. Aí voltou para casa, mas disse que amanheceu sentindo dor de novo e voltou lá para o hospital. Fez um exame de sangue e no exame de sangue disse que estava tudo bem. Só que ele ainda estava com dor e o médico disse: vai fazer um abdômen, né? um ultrassom do abdômen. E foi na ultrassom do abdômen que acusou a apendicite dele, que estava já estrangulando. Às vezes a pessoa diz: não, mas é besteira. Não, às vezes é Deus dizendo assim: filho, tua vida está por um fio. E eu ainda estou aqui te dando graça, misericórdia. Deus botou a mão, se operou, está recuperando em casa. Mas às vezes a gente não presta atenção nas coisas que vão acontecendo no caminho. Está dizendo: olha, eu estou permitindo que isso aconteça para que você se acorde. Ah, pastor, Deus não faz isso não. Ah, então você precisa ler Bíblia, meu filho. Livro de Ezequiel, capítulo 3. Vamos ler o que é que diz lá? Você precisa conhecer a palavra de Deus, porque Deus faz até demais da conta, viu? Ah, se faz. Esse Deus não brinca no serviço não, meu filho. Ele faz e faz com força. Ezequiel 3, deixa eu ler para você, e tem outro capítulo também que fala, mas deixa eu ler aqui no 3, que diz assim, ó: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este ouro, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer do rolo, e disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como mel. E disse-me ainda: filho do homem, vai, entra na casa de Israel e dizes as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem há muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada e dura de coração. Eis que fiz duro o teu rosto contra os seus rostos, e a tua fronte contra a sua fronte, e forte a tua fronte contra a sua fronte. Fiz-me como diamante a tua fronte, mais forte do que a pedreneira. Não os tema, pois nem te assombres com os seus rostos, porque são casa rebelde. Deus está dizendo assim: quando você pregar e estiver com cara feia, você não vai se intimidar com cara feia não. Você vai continuar pregando, porque sou eu que estou mandando você pregar. Aí escuta, disse-me mais, verso 10: filho do homem, recebe no teu coração todas as minhas palavras que hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. E levou-me espírito, e ouvi por trás de mim uma voz de grande estrondo que dizia: bendita seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E ouvi o ruído das asas dos seres viventes, que tocavam umas e as outras, e o ruído das rodas de fronte deles, e o sonido de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu fui amargurado na indignação do meu espírito, porém a mão do Senhor era forte sobre mim. Verso 16:
E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, aí ele vai falando: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ai da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue de sua mão requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, agora preste atenção aqui, e eu puser diante dele um tropeço. Deus diz assim, ó, quando eu olhar para o justo e começar a ver o caminho que ele está andando, e eu botar uma pedra para ele cair, porque ele não está me dando ouvido, quando eu puser um tropeço, aqui ó, deixa eu continuar, ele morrerá, porque tu não avisaste, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requerereis. Mas avisando tu o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu libraste a tua alma. Deus está dizendo, olha, eu posso botar uma pedra de tropeço no seu caminho, eu posso colocar uma situação para que você caia e você entenda que eu sou o seu Deus e estou no controle da situação. Eu posso fechar a porta de emprego, eu posso levar você para o vale de enfermidade, eu posso deixar você passar um período da sua vida sem dinheiro no seu bolso, eu posso fazer você ficar sendo sustentado por uma viúva até o tempo que eu quiser, eu posso deixar uma enfermidade lhe atacar até quando eu ver você de fato ser aquilo que eu quero que você seja. Só que muitas das vezes a gente ignora. Deus está falando e a gente está dizendo assim, estou nem aí, não é comigo não, eu vou continuar sendo dessa forma, eu vou continuar agindo assim. E Deus está dizendo, não ignore a minha palavra, porque a palavra de Deus não volta vazia. E nós temos visto nos últimos dias uma porção de crente, irmão, que ignora a palavra que sai do altar. Ignora. Se eu fosse falar o que eu já vi acontecer de ontem para hoje, você ia dizer, pastor do céu, o negócio é forte. E é. O que Deus está falando para você? Será que Deus não fala mais com você nem por sonho, nem por visão, nem por palavra? O Espírito não te toca mais, não? Então você está um saúde dentro da igreja. Porque se o Senhor não te fala pela palavra, pelo sonho, pela presença do Espírito, alguma coisa está errada com a sua fé. E principalmente para aqueles que fazem parte da mesa, principalmente para aqueles que estão no altar. Eu outro dia estava conversando com uma irmã rebelde, e eu disse, você quer que Deus tire sua filha ou um dos seus filhos para você dar ouvido a Deus? Pastor, Deus não faz isso não. Será que não? Será que Deus não faz não? Não foi o que Deus disse para Jeremias, Jeremias, tu não vai ter não família nesse lugar não, pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Você não vai casar, não vai constituir nada, pode desfazer seu namoro. Que foi que Deus disse para Oséias, vai ali num prostíbulo, pega uma prostituta, para que eu mostre para a casa de Israel o que eles fazem comigo. Vai lá nas histórias dos profetas, vai ver o que Deus já fez na vida de muitos profetas para mostrar para o seu povo que Ele está no controle. Porque nós nessa geração, a gente aprendeu que Deus só existe quando dá dinheiro, quando está na bênção. E Deus está dizendo assim, eu não só quero que você fique bem aqui não, eu quero a tua salvação, eu tenho um propósito com você. Então a primeira coisa que eu pergunto aqui dentro dessa mensagem, dentro dessa doutrina, você está ignorando a palavra? Ou você é alguém que presta atenção? Ou você é como os profetas do passado, como Pedro? Pedro era uma pessoa difícil, era. Pedro era bravo, não? Era. Pedro quis arrancar a orelha de Malco. Pedro tinha uma rixa com Mateus grande. Tinha. Mas quando o Senhor Jesus
Está lá no mar da Galileia. Pedro passa a noite toda pescando. Ele vai na beira da praia, está lavando as redes com seus amigos, mas ele empresta seu barco para Jesus. Jesus diz o quê? Faz o barco voltar para o mar de novo e lança a rede do lado direito. E Pedro diz: olha, eu sou pescador, passei a noite toda pescando, não apanhei nada, mas sob a tua palavra eu vou voltar lá de novo. Por obediência à tua palavra, eu vou fazer o que a tua palavra está mandando eu fazer. E Pedro, por obedecer à palavra do Senhor, ele recebeu a vitória. Talvez Deus está te dizendo perdoa. Talvez Deus está dizendo te cala. Talvez Deus está dizendo assim: toma uma posição, seja o sacerdote do lar, seja a mulher sábia do lar. Talvez Deus está te falando coisas e você está ali simplesmente ignorando aquilo que Deus está falando. Talvez Deus já tenha usado pessoas na rua para dizer para você: olha, Deus manda você tomar posição. Então você está ali dando uma de João sem braço. Posição de quê? Deus está mandando tomar posição, não. Talvez Deus está dizendo assim: posição, e você está deixando o diabo se levantar dentro da sua casa que não era para levantar. Posição, porque você me conhece, você sabe da palavra, você sabe de tudo, você tem o meu espírito, você fala em mistério, mas você insiste em dar brecha para Satanás agir. E na Bíblia está dizendo o quê? Não dê lugar para o diabo. E você insiste, dá lugar para o meu espírito e dá lugar para Satanás, dá lugar para o meu espírito e deixa o diabo se andar. E Deus está dizendo: toma posição. Talvez Deus está te pedindo para se afastar de amizades mundanas. Talvez Deus está te pedindo santidade. E o que é que você está fazendo? Você está entrando num ouvido e saindo no outro. A segunda coisa que eu destaco dentro desse texto é que todos comeram de uma mesma comida espiritual. Não dá para reclamar da comida não, porque ela é para todo mundo, viu? É igual. A mesma comida. Todos também beberam da mesma bebida. E que comida e que bebida era essa? A palavra, Cristo. Todos estavam debaixo, porque bebiam da pedra espiritual. Que pedra é essa? Cristo. Todos estavam seguindo Cristo. Então ninguém pode dizer assim: não, hoje Deus falou só para mim e Deus deixou. Não, Deus fala uma palavra para todo o seu povo. Só que a questão é, quando Deus olha para aquele povo, Deus não se agrada de alguns. E essa é a segunda questão dessa doutrina: Deus se agrada de você. Deus se agrada de você. Deus se agrada de mim. Eu, como pastor, estou sendo um pastor que Deus quer que eu seja. Ou eu estou agindo conforme o meu pensamento, o meu querer. Você, como servo, como filho, como irmão, como irmã, como marido, como esposa, você está fazendo aquilo que Deus se agrada. Você pode chegar e dizer diante de Deus, como disse Caleb: se o Senhor se agradar de mim, meus inimigos serão devorados como pão. Ou Deus olha para alguma área da sua vida ou da minha e diz assim: eu não me agrado disso, eu não me agrado dessa conduta, eu não me agrado dessa forma, dessa maneira como você está se comportando. Que área da vida você precisa? Não é dizer para ninguém, não, é rever os conceitos. Espera aí, aqui nessa área eu preciso de mudança, aqui eu estou acertando. Eu fiz isso um tempo atrás comigo. Eu não sou um bom desenhista não, eu sou péssimo. Mas eu fiz uma bola que dá para saber que era uma cabeça, fiz 2 olhos não mais ou menos e um nariz no meio, umas perninhas fininhas, e botei os braços, botei: esse daqui sou eu, o João. E comecei a dizer: João, o que é que você está fazendo certo? Como servo, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, como marido, como pai. Mas pastor, por quê? Porque a Bíblia não manda eu examinar o irmão que está do meu lado. A Bíblia diz o quê? Examine esse homem a si mesmo. A palavra de Deus, ela diz em Lucas 15, se não me falha a memória, que a mulher tinha perdido as dracmas na rua ou dentro de casa? Ela perdeu na onde?
dentro de casa. Tem crente que nunca saiu da igreja, mas ele perdeu as dracmas. Ele perdeu uma dracma, está perdido. Ele nunca deu uma volta no mundo, mas está dentro da casa do Senhor perdido. E a Bíblia vai dizer o quê? Olha só. E chegamos-se a todos os publicanos e pecadores para ouvir que um homem dentre vós tendo 100 ovelhas, aí vai falando tal, lá mais à frente, verso 8. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E se acender a candeia, sabe quando é que eu acendo a candeia? Quando eu venho para a igreja, eu fecho meus olhos e olho para dentro de mim. A candeia começa a ser acesa e o Espírito começa a falar comigo, porque eu, olhando para dentro de mim, não vou ter tempo para olhar para ninguém. E Deus vai começar falando comigo: olha, filho, sabe o que está acontecendo? Foi aqui que você deixou, foi aqui que você começou a errar, foi quando você pegou essa via aqui. E quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, começa a varrer a casa, que a casa é nós. Quando a gente começa a tirar toda a sujeira de dentro do coração, tudo aquilo que Deus não se agrada, a gente começa a ver as coisas mais claras. E ela acha a dracma perdida, fica feliz, chama todos os seus amigos e vizinhos, porque quando nós voltamos a andar no caminho, não tem quem não perceba que a gente está diferente. Sabe por quê? Porque o primeiro que se aproxima de nós é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo se aproxima, a gente sente a graça, a gente fala mistério, a gente é batizado. Se não for, a gente volta a ser aquele vaso que antes era, e todo mundo percebe a diferença. Mas quando eu estou com as lâmpadas apagadas, eu não consigo mais ouvir nada, eu não consigo enxergar. A lâmpada também é a palavra de Deus, é luz para o nosso caminho. Olha, aconteceu isso, mas a palavra diz o quê? Olha, irmão, às vezes, eu vou falar por mim, eu não gostaria de ter conhecimento da palavra. Aí você diz: oxe, pastor, sabe por quê? Porque às vezes acontecem coisas comigo que, se eu não tivesse conhecimento da palavra, ficava mais fácil para mim lidar com a situação, trancar o coração, não querer falar com A ou com B. Mas quando eu começo a fazer a investigação, a palavra diz o seguinte: dê a face, engula essa situação, esse sapo, passe por cima dessa ofensa. Eu não vou falar aqui, entrar em detalhes com vocês, mas desde a Santa Ceia da Sede para cá, eu tive dias com minha esposa, minha família, terríveis, meu Deus. Ainda hoje eu coloquei no grupo da igreja que essa bunda da minha cabeça está doendo. Eu estou aqui, não posso nem tocar aqui, que dói. Situações, pressões, decisões, posições, recuo, reconhecimento de erro. Esse dia Deus falou de si: você, quando tiver seus filhos na igreja, peça perdão em 2. Se ama, se é. Eu disse: mas por que o Senhor está mandando eu fazer isso? Ele disse: você conhece minha palavra? Eu disse: mas por que desconhece? Você sabe da minha palavra. Eu disse: aí eu comecei a futucar dentro de mim. Aí o Senhor disse: Efésios. Eu disse: eita, o Senhor quer falar o quê? E você pensa que Deus não fala, não? Não, meu filho. Ai. Livro de Efésios. Aí eu disse: o Senhor quer falar o que comigo? Ele disse: vai lá no capítulo 6. E eu fui lá. Verso 1 diz assim: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Se terminasse só aqui era bom, mas o verso 4 diz o quê? Vós, pais,
não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aí Deus disse o seguinte: você quer provocar a ira nos seus filhos? Você também tem o direito de chegar lá e pedir perdão para eles. E às vezes nós pais, a gente é chato. Porque a gente adota a política do não pode. Não pode sentar, não pode levantar, não pode assistir, não pode tocar, não pode para lá, não pode para cá, não pode isso, não pode aquilo, não faz, e daqui a pouco a gente está sendo um chato sem perceber. A gente quer criar nossos filhos e acha que eles às vezes são bonecos na nossa mão para fazer o que a gente quer, e se esquece que eles têm sentimento e vontades próprias. E agora? E como cristão, você vai recuar para não perder, ou se manter como se fosse um sultão e deixar o diabo roubar o coração da sua família? Eu fui esse dia no colégio de meu filho. O Senhor disse: filho, olha em volta. E eu olhei. Ele disse: olha para os professores. E eu olhei. Os homens todos vestidos de mulher, um monte de guia no pescoço, alguma mulher disturbiada, vestida de homem, outros com ensinamentos todo o contrário. Aí o Espírito Santo disse dentro de mim: filho, meus filhos são bombardeados dentro desse lugar, ensinados e induzidos a seguir o curso do mundo. E o seu papel como pai, como pastor, é orar, é interceder por eles, porque o diabo está enfiando na cabeça deles ideologia, está enfiando situações e está criando dentro da mente deles espíritos de revolta. E a gente não presta atenção nisso. Então Deus está se agradando de mim como pai, de mim como pastor, de mim como marido. Ele está se agradando de você como servo. Ou o Senhor está olhando para mim, está olhando para você e está dizendo assim: eu não me agrado. 1 Coríntios capítulo 10 verso 5 diz assim: mas Deus não se agradou da maior parte deles. Deus não se agradou. Deus olhou assim e disse: eu não me agrado desse tipo de crente, eu não me agrado desse tipo de servo, eu não estou me agradando da sua adoração, da sua conduta. E a Bíblia vai dizer que por isso foram prostrados no deserto, foram derrotados. Irmão, essa semana o Espírito Santo falou tanto comigo. Eu estava meditando ontem, o Espírito Santo disse assim: filho, tem crente macumbeiro. Eu disse: eita. Ele me levou lá para 1 Reis 21, onde fala de Jezabel com Nabote. E ele vai falando sobre como Jezabel trama matar Nabote. Ela primeiro, para matar Nabote, ela manda o povo jejuar. E o Espírito Santo diz: olha, filho, tem gente que jejua por mal do outro. Imagina dentro de uma congregação, irmão, um crente jejuar para que Deus vai fazer mal para o outro crente. Aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, não tem isso não. Eu vou pagar preço para Deus pegá-lo. Olha, irmão, por que não paga preço para Deus abençoá-lo? Vou pagar preço para Deus mostrar para ele que é na minha vida. Por que não paga preço para Deus encher os dois? E a Bíblia vai dizer que os anciãos jejuam, e quando chega na hora lá, ela acusa Nabote de blasfêmia. E você sabia que o crente, ele tem esse defeito, dá ouvido à primeira palavra que escuta, ele não pondera, não pesa na balança. Ó, fulano diz que o antes não presta. A pessoa não para ouvir o antes não. Ela já ficou com uma conversa de quem disse que ele não prestava. Mas peraí, a Bíblia não diz que eu não tenho que ver os dois lados da moeda para poder fazer um julgamento justo? Mas alguém julga contra o meu irmão e eu estou lá contra ele sem saber da verdade toda. Às vezes Deus não está se agradando do dedo apontado, Deus não está se agradando da maneira da conduta, não sei, eu sei de mim. Porque a gente, quando bota a cabecinha no travesseiro, a gente pensa ou não pensa, irmão?
Ou você é daqueles que deita, dorme e não sabe de mais nada? Não é possível. A gente pensa, não é possível que não pensa não. Ou não vem, ou você não chegou já num culto que você ficou ouvindo a palavra e o homem falando, a irmã falando, e você disse: eita Jesus, não revela não, porque eu já vou me consertar. Ou não? Você não já chegou num culto assim, você diz assim: eita Senhor, eu te peço perdão, murchinho, doido para o culto acabar, né? Só Senhor, me conserta hoje, mas não diga não que eu estava fazendo não, né? Ou já teve isso na sua história? Teve, irmão, já teve na minha. Eu cheguei aqui outro dia eu fiz umas coisas que Deus se agradou, e o David pregando, eu digo, foi fuxicar para ele, foi. Eu tinha que negócio é esse, vai me dedurar agora? Como é que vai ficar esse negócio aqui? E eu vou ficar na onde? E o Senhor disse: tome vergonha e se corrija. E está pensando que não é não, irmão? Eu disse: rapaz, esse cara não estava perto de mim, estava, poxa, o quê? Como é isso aqui? Ele está dizendo tudo que eu vivi nesse instante. Mas quem estava com ele é o mesmo Espírito que está comigo. E vendo. E cabe a mim parar e dizer assim: não, eu tenho que acabar com isso aqui. Isso aqui não dá para andar comigo não. Eu sou um de Deus, eu sou um servo de Deus, eu tenho que tirar esse cara de perto de mim, porque eu quero que Deus se agrade de mim. Eu quero que o Senhor, quando olhar para mim, sinta prazer de estar do meu lado. Sinta prazer de estar perto. Então Deus se agrada. E para finalizar a mensagem, 18 minutos nós temos ainda. Não tente Cristo. Tem gente tentando o Senhor. Como assim, pastor? Olha só. Verso, louvado seja o Senhor, 6. E estas coisas foram-nos feitas, aleluia, foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais idólatras, olha só, não vos façais idólatras como alguns deles, conforme está escrito: o povo se assentou a comer, a beber e se levantou para afogar. Essa é a parte. Tem crente que é crente até enquanto a porta não abre. A porta se abriu, o cara se dizia. Eu nunca vi uma coisa dessa. É crente, é fiel, mas só basta a porta se abrir, só basta a porta de emprego, ou comprar um carro ou uma moto, ou a casa ficar arrumadinha, que o crente já diminui a maneira que ele era com Deus. Se vinha a semana toda, só vem um dia assim, outro não, aí começa a botar a culpa em todo mundo. Não estou cantando mais por causa da irmã fulana, eu não estou indo mais na igreja porque ninguém me olha. Olha só, irmão, antes não se importava com isso, agora não, agora está preocupado até com um pensamento que ele não sabe. Eu acho que fulano está pensando mal de mim. Meu irmão, você está bom de jogar na lotérica, porque você acerta. Você está inventando até o pensamento de quem está lá pensando, imagina, irmão. Aí o texto vai dizer mais adiante: não forniquemos como alguns deles fornicaram, e num só dia caiu 23 mil. E não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pelas serpentes. Não murmureis como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então o Senhor está dizendo: olha, não se torne um idólatra, não vire um murmurador dentro da igreja, não se torne um crente fornicador. Você conhece a palavra e está na fornicação. Não seja uma pessoa que conhece a palavra e está fazendo o contrário. Não tente a Cristo, porque você pode perecer. O povo está lá. A Bíblia vai falar, deixa eu pegar aqui rapidinho, livro de Números 21. Números 21, versos 5 e 6. O povo está lá no deserto. Para o que é que aconteceu aqui, viu? O povo está no deserto e tem gente que está se esquecendo de uma coisa: Jesus também é serpente, viu? Você sabia disso? Que Jesus também é uma serpente? É forte. Ai, crente. Vigia na terra. Livro de Números 21, verso 5 e verso 6 diz assim: ó. Eu vou ler o 4. Então partiram do monte
do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo se angustiou naquele caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastidio desse pão tão vil. Aí o povo disse assim: eu estou cansado de ouvir tua palavra. Olha só, o povo estava tentando, dizendo assim: essa palavra de novo, essa pregação de novo, essa conversa de novo, estou cansado. Aí olha o que é que acontece. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Você quer que Jesus morda você? Porque Jesus é a rocha, é a água viva, é o cordeiro, mas também ele é o leão da tribo de Judá. Ele também, irmão, ele ruge, ele fere. E a serpente, quando começou a entrar no território de Israel, o povo começou a ser mordido. Porque a Bíblia diz que quando Deus manda Arão e Moisés diante de Faraó, os magos e encantadores de Faraó, James e Jambres, a Bíblia fala o nome deles, eles jogaram uma serpente diante de Faraó e diante de Moisés, 2 serpentes. Só que o cajado de Arão é jogado no chão e se torna uma serpente que engole as serpentes que estavam lá no Egito. Jesus precisa permitir que você se fira para você parar e dar ouvido? Então não tenta Cristo. Preste atenção no caminho. Não segue o que está aí nesse mundo louco, irmão. Esse mundo está louco. Eu tenho certeza que você já viu algo, Deus já lhe mostrou algo para mostrar que esse mundo está perdido, entregue nas trevas. Cada dia que passa só piora. Cada dia que passa só piora, não melhora não, só piora as coisas. E Deus está dizendo: filho, eu não te levantei para você ficar prostrado. Eu não te enchi do meu espírito para você ser mais um na multidão. Então nessa noite a doutrina talvez ela não puxe, não tire muito glória da igreja, mas é uma palavra viva que vale a pena nós meditarmos. Não ignore a palavra. Faça uma análise da sua vida, se Deus se agrada de você, e não tente a rocha, não tente Cristo. O povo se arrepende, vai chorar, e Deus também tem misericórdia. Moisés ora, a gente está de cabeça quente, a gente disse besteira. Moisés, a palavra é a vida, a palavra é quem nos mantém de pé. Fala com Deus. E Moisés orou, e Deus disse: faça uma serpente de bronze e coloque num lugar alto, porque todos aqueles que olharem para ela vão se lembrar da rebeldia, e olhando para ela vão ser curados, porque era Cristo, ela representava Cristo ali. Então, nesses últimos dias, para a gente não perder a nossa salvação, é para Jesus que a gente tem que olhar. É para Jesus. Porque se eu olhar para as circunstâncias, eu vou ser salvo não. Aleluia, glória a Deus. Pastor, eu estou carregando uma cruz, porque irmão falta. Para terminar, falta 2 minutos. Isso acho que foi 2019. Finalzinho. Falta 10, hein? Não tem muito tempo. Foi finalzinho de 2019 que ele foi assaltado em Caruaru, não foi? Mas foi por essa data, 2019. Ou foi 18 ou foi 19. Foi assaltado. Tinha vendido uma praça que eu tinha em Rio Largo, vendi por 27 mil na época. Peguei o dinheiro, botei no banco. Eu não vou gastar esse dinheiro, tenho que resolver minhas coisas. E final de ano fomos para Caruaru. Foi finalzinho de ano, 2019. E no percurso eu estava tão acostumado a não andar nas carreiras e não ter medo de assalto, porque dentro de mim eu dizia: eu quando era ímpio, Deus não deixou, vai deixar isso no céu. Quando era ímpio, Deus me livrou de assalto naquela antiga Rio Largo umas 2 vezes. Eu digo: não, Deus não vai não.
E eu tinha uma confiança, e tenho, continuo tendo, viu, irmão? Mas Deus quis me testar naquele momento. Permitiu que eu fosse assaltado. Estava eu, minha esposa, minha sogra, minha filha e meu filho no carro. Uma quadrilha lá em Panelas aquela quadrilha, nos abordou de madrugada. Fomos levados para uma fazenda esquisita. O cara deu 2 tiros nesse carro aí que ainda está comigo. Um pegou no pneu e o outro, eu não sei quando o outro tiro foi parar. E levou a gente para esse local escuro. Fomos assaltados, tomou todo o dinheiro que tinha. Por muito pelejar, ele não levou minha carteira com cartão, com nada, deixou, só levou o dinheiro. E celular. Ainda tirou onda. Vai fazer o que em Caruaru? Volta para casa. Deixou a gente numa barreira, eu não sei, ali foi a mão de Deus para eu conseguir ter trocado o pneu do carro. No lugar onde o cara nos deixou. Terrível. Mas com muito esforço trocamos. E eu sempre fui uma pessoa assim, ó. Eu não fico olhando para trás, eu sempre fui uma pessoa para frente. Eu digo, vamos embora para Caruaru. Foi para Caruaru, a gente veio, a gente vai. O pneu furado, cheguei na cidade voltando, troquei o pneu, comprei um pneu novo. E vamos embora. Quando chegou lá em Caruaru, fui lá prestar queixa, fazer um boletim de ocorrência. O policial olhou para mim e disse assim, o senhor ainda veio para aqui? Eu disse, vim. O senhor não está com trauma não? Estou não. Fui embora. Em Caruaru, fui lá no banco, tirei o dinheiro. Se roubaram quanto para a senhora, minha sogra roubou tanto, tome de volta. Tiraram quanto, seu minha esposa foi tanto, tome de volta. E devolvi o dinheiro de todo mundo. Eu digo, depois de eu dar. Só que depois que eu volto de Caruaru, porque eu volto, porque eu já estava em casa com o sangue esfriou, o diabo chegou perto e disse assim, aí, ó, rapaz, tu prega tanto, tu faz tanto isso pela obra e Deus te deixou ser assaltado. Deus te deixou passar por tudo isso. E eu comecei a deixar o coisa ruim falar na minha mente. Porque o certo é o crente dizer logo, arreda-te daqui, Satanás. Porque quando o diabo começou a falar na mente de Jesus, Jesus deu treva para ele, deu brecha. Olha, Jesus, se tu fazer essas pedras transformar em pão, faz, porque tu é filho de Deus. Nem só de pão vai viver o homem. O diabo pega a pista. Olha, Jesus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que darás ordem aos teus anjos para que te guardem nas mãos. Ele disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, Senhor Jesus, me adora. E o Senhor diz o que? Vai-te, Satanás, só a Deus adorará. Ele não dá brecha, mas a gente às vezes fica deixando o diabo falar no ouvido. E o diabo passou a manhã todinha, rapaz. Aí eu chego no ciclo de oração. O Senhor usou a irmã que não sabia ler. E eu deixando o diabo amargurar meu espírito. Aí Deus usou a irmã, e quando usou uma palavra em Jeremias, o Senhor bradou no meu coração: quem és tu? Eu disse, essa voz eu conheço. Tu és melhor do que Paulo? Tu és melhor do que Jacó? Tu está olhando para o assalto ou para o livramento que eu te dei? Olha só, irmão. E Deus começou a falar, porque tem crente que diz assim, é porque eu sofro, é porque o irmão me persegue, é porque ninguém gosta de mim, é porque eu sou assim. Para com isso, rapaz. Para com essa frescura. Me perdoe falar, para com isso. Olha para Jesus, que é autor da tua fé. Olha para Jesus que te põe de pé todo dia, que te fortalece. Para de dar lugar para Satanás e ficar com esse espírito ruim, dizendo, é porque isso, e ficar que nem um crente minguado pelos cantos. Meu irmão, se encha do Espírito, se põe de pé. Porque quando Ezequiel estava na beira do rio Quebar se lamentando, o Senhor disse, põe-te em pé para que eu fale contigo. Deus não fala com crente que fica se martirizando, não. Meu irmão, toma posição, porque todo mundo sofre. Uns sofrem por perseguição, outros sofrem da vida sendo tirada, uns sofrem com enfermidade, mas Jesus está no controle de tudo. E nós temos que ter isso dentro do nosso coração. Jesus, Ele está no controle. Pode dar sangue na canela, Jesus está no controle da situação em ponto final. A irmã disse, é porque o Senhor é forte. É não, eu sou fraco, mas eu aprendi a ficar perto de quem é forte. Quem é forte é Cristo. Eu posso todas as coisas em quem? Em Cristo
Cristo que me fortalece, é nele, é apoiado na rocha, é Jesus que a gente passa. Então nessa noite toma essa palavra, guarda no coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Sim, rapaz, eu estou com duas lentes, 2 olhos que não está mais natural, 2 olhos, irmão, estou com 6 olhos e ainda estou vendo embaçado o relógio ali. Está repreendido, em nome de Jesus Cristo. Estava pensando, já era, né? Que os números, mas Deus é fiel, amém? Tome posição, meu irmão. Eu sei, escute, porque eu aprendi isso apanhando. Quanto mais crente você é, mais você e eu apanha, viu? Quanto mais desce, mais fica difícil. Quanto mais você é usado, mais o diabo investe para você travar. É por isso que o Senhor disse: esvazie. Quanto mais você se destaca, mais o capeta quer tirar a presença de Deus que está na sua vida. Então não deixe isso acontecer, não. Avance. Avance. Senhor Deus, a tua palavra foi ministrada. Eu não estou levando nada para a minha casa, Pai. Aquilo que o Senhor mandou falar neste culto, estou falando. Leva teus filhos em paz, Senhor, e que o teu nome seja exaltado e glorificado através da vida de cada um. Te apresento a tua igreja, teu povo santo, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Abra vossas mãos, que o Senhor, Ele te abençoe e Ele te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e Ele também te dê a paz. Que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel habite com todos, e a igreja diz amém, e a paz do Senhor para todos em nome de Jesus.